Fala pessoal, então vamos resolver aqui o exemplo 1, agora leis de Newton, levando em consideração o atrito, né? Então a gente tem um cara aí fazendo uma força F, como está destacado na figura aqui, né? Essa força F faz um ângulo θ aí com a horizontal, certo? E ele vai deslocar esse bloco ao longo de uma superfície, né? Na verdade a gente vai ainda analisar se ele vai conseguir produzir esse deslocamento ou não, tá? Então aqui são os dados do problema, né? Tem o valor da força F que atua ali, a massa do bloco, força F é de 20 newtons, a massa é de 4 kg, o coeficiente de atrito cinético, né, para o caso dele estar em movimento, é 0,2, e se ele estiver parado, o coeficiente de atrito estático é 0,4. O ângulo, né, ele não deu o valor do ângulo, mas ele já dá o seno e cosseno. Esse ângulo aí, o seno dele vai valer 0,6, o cosseno 0,8, e o que eu quero saber é justamente qual vai ser a aceleração, né? Então, de posse dos dados, a gente tem que fazer agora o quê? O diagrama de corpo livre, né? Que é identificar as forças que atuam no bloco, tudo bem? Uma força já está ali presente, destacada, que é a força F, certo? Para fazer essa próxima etapa agora, eu vou representar essas forças no próprio bloco, né? Vou aproveitar aqui a figura. Então, se a gente for identificar as forças que atuam ali, a gente já sabe o seguinte: a força F já está ali, vai atuar sobre ela uma força peso, que aponta sempre para baixo, certo? Vai atuar sobre ele uma força normal, que é a superfície, né, fazendo uma força sobre o bloco para cima. E se ele tiver em movimento, a gente vai ter uma força de atrito, tá? Se tiver em movimento, vai ser um atrito cinético, se tiver parado, vai ser um atrito estático. Beleza? Ok. Só que agora o que a gente faz? A gente sempre faz uma análise do eixo Y e do eixo X, correto? Só que minha força F, ela não está nem ao longo do eixo X, nem ao longo do eixo Y. Então, como é que a gente procede? A gente vai ter que fazer a decomposição desse vetor força aí. A gente vai ter que separar ele em componentes, né? Então, esse vetor força ele vai ter uma componente aqui, ó, Fx, certo? E ele vai ter uma componente aqui, ó, Fy, tá? Não ficou muito preciso, não. Vou tentar aqui desenhar mais pertinho. Então, aqui seria o vetor Fy, certo? Então, antes de proceder, vou colocar essa força normal aqui em outro lugar para não ficar. Beleza? Então tá feita aí a identificação das forças que atuam no bloco. Então, como eu já tinha dito, a gente vai ter que fazer a decomposição aqui desse vetor F em suas componentes, certo? Então, vou fazer o seguinte. Vou desenhar esse vetor F aqui, ó, num plano cartesiano. Tá aqui o vetor F. Aqui tem um ângulo θ. Então eu vou decompor ele. Decompor significa o quê? Eu vou separar ele em componentes, né? Horizontal e vertical. Se você analisar essa figura, você vai perceber que isso aqui dá pra gente um triângulo retângulo, onde a componente x é o cateto adjacente ao ângulo e a componente y, né? Deixa eu colocar aqui assim. A componente y é o cateto oposto ao ângulo, certo? Vou colocar aqui o ângulo θ, né? E aí, como é que a gente faz então para determinar o valor das componentes? Porque a gente tem a informação do seno e cosseno do ângulo e a informação da hipotenusa, que é o F aqui, certo? Então, como a gente procede para achar essas componentes? A gente tem que aplicar a definição de seno e cosseno. Então, se eu for usar aqui a definição de seno, seno de θ é o que? O cateto oposto sobre adjacente. O cateto oposto ao ângulo é a minha componente y. Né? Desculpa, o seno de θ, a definição é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o Fy, hipotenusa vai ser o F, certo? Então, meu Fy
ele é então produto F vezes seno. F vale 20, seno vale 0,6. Isso vai me dar então uma componente de 12 newtons. Então já achei o valor da componente Y, componente vertical ali da força F. Para achar o valor da componente horizontal, componente X, vou ter que aplicar cosseno. Cosseno de θ, a definição é qual? Cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. O cateto que está adjacente significa ao lado. O cateto que está ao lado ao ângulo aqui, ó, fx. Né? Então vou colocar aqui fx, que é a cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é f. Rearranjando aqui os termos, ó, fx então é f vezes cosseno. Fx então vai ser 20 vezes 0,8. Fx vale 16 newtons. Ok? E aí, uma vez que a gente acha as componentes, a gente não trabalha mais com o vetor F. Então, esse vetor F aqui, ó, eu vou passar esse risquinho só para enfatizar que a gente não vai mais trabalhar com ele na nossa análise dos eixos, tá? Porque a gente já decompôs, a gente vai trabalhar com as suas componentes e não com ele propriamente, certo? Uma pergunta que pode surgir é: professor, sempre a componente x eu vou usar cosseno e a componente y eu vou usar seno? A resposta é depende. Depende de onde está o ângulo. Para essa configuração aqui, vai cair nisso. Y vai ser seno, x vai ser cosseno. Mas se eu, por outro lado, colocasse um ângulo θ aqui em cima, ó, isso inverter. Minha componente y seria o hipotenusa vezes cosseno e minha componente x seria hipotenusa vezes seno, ok? Então, não é sempre que x é cosseno e não é sempre que y é seno. Depende da onde está o ângulo, tá? Beleza, aí vamos lá agora ver o seguinte. Será que essa componente x que está aqui, ó, 16 newtons, será que ela vai ser suficiente para poder fazer esse objeto se mover? A gente sabe que para ele estar acelerado, né, para ele começar a se mover, desculpa, ele tem que ter uma força que supere a força de atrito estático máxima, certo? Então, a gente vai ter agora que calcular essa força de atrito estático máxima, né? Então, para fazer isso, a gente tem que identificar a força normal. Então, vamos fazer uma análise aqui do eixo Y. Então, vamos colocar assim, ó. Então, eu coloquei aqui, né? Após a decomposição do vetor F em suas componentes, Fx e Fy, vamos analisar aqui o eixo Y do bloco, tá? Se a gente analisa o eixo Y, a gente vai verificar que tem quantas forças atuando ali. Eu vou ter a força normal para cima, eu vou ter a força Fy para cima e eu vou ter a força peso para baixo, né? No eixo Y não há movimento. Se não há movimento no eixo Y, então ele tem que obedecer à condição de equilíbrio, né? O eixo Y é como se ele está em repouso. Qualquer objeto que esteja em repouso ou em velocidade constante, ele deve obedecer à condição de equilíbrio. Lembre-se que estar em repouso ou em velocidade constante é um estado de inércia, e se o corpo, né, no caso aqui, o eixo Y desse corpo, né, está em um estado de inércia, então ele deve obedecer à condição de equilíbrio, que é o quê? A força resultante deve ser zero, certo? Então aqui, ó, no eixo Y, né, vai valer a condição de equilíbrio, que diz que a força resultante, vou colocar aqui, a força resultante em Y, deve ser zero. Ou seja, a soma de todas as forças ao longo do eixo Y vai ser zero. Então, quais são essas forças? A gente vai ter aqui, ó, força normal para cima. Aí eu vou colocar todo mundo positivo, porque eu estou somando vetor e depois eu substituo pelos respectivos sinais, tá? Respectivos sinais. Então vai ficar força normal, componente Y, força peso. Isso tem que ser zero. Então eu estou somando todo mundo positivo porque eu estou fazendo uma soma vetorial. Agora eu vou substituir o vetor por um número, certo? E agora sim eu vou ter que colocar, né, atribuir um sinal positivo ou negativo a depender da orientação dele, tudo bem? Então a gente sabe aqui, ó, força normal e força Y, componente Y, ela vai apontar para cima, então vão ser positivas, enquanto a força peso vai apontar para baixo, vai ser negativa. Então aqui ficaria
força normal positiva mais força Y menos o peso tem que ser zero, tá? Força normal é a minha incógnita. Componente Y está aqui, ó, vale 12. Força peso é o produto da massa vezes a sua gravidade, né? Então, fica 12. Massa dele, você pode voltar aqui nos dados, ó, 4. Gravidade, não coloquei aqui, né? Mas padrão é 10. 10 metros segundo ao quadrado, tá? Então, 4 vezes 10, isso vai me dar 40. Então, daqui eu concluo, então, que minha força normal, ela vai valer 28 newtons. Tudo bem? De posse da informação da minha força normal, eu consigo agora calcular a força de atrito estático máxima, tá? Lembra que a expressão é, vou colocar aqui, força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, minha força de atrito estático máxima vai ser o coeficiente de atrito estático que está dado aqui, ó, 0,4, vezes a força normal que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Então, vai ficar 0,4 vezes 28 newtons. E isso vai dar 11,2. Ok? Então, o que significa essa força de atrito estático máxima? Ela significa o maior valor que a força de atrito estático pode ter, de maneira a manter o objeto em repouso. Então, para conseguir colocar esse bloco em movimento, você deve produzir uma força que seja superior a este valor, ok? Então, esse é o significado dela, tá? Aí, agora sim, a gente vai analisar o eixo X. Quando a gente vai para o eixo X, quais são as forças que atuam no eixo X, né? Deixa eu dar uma limpada aqui na figura. Então, as forças que atuam no eixo X são a componente Fx e a força de atrito. Quanto equivale a componente Fx? A componente Fx, ela está aqui, ó. Ela vale 16, certo? Então, 16 é superior a essa informação aqui. Se 16 é superior a essa informação, então, portanto, este objeto estará em movimento, né? E como ele vai ter uma força resultante diferente de zero, ele estará em movimento acelerado, tá ok? Então, feito essa consideração, né, então a gente agora consegue afirmar que o objeto, sim, né, estará em movimento, né? A força que atua sobre ele, a componente X, é superior ao valor máximo da força de atrito estático, portanto, ele entrará em movimento. Então, eu escrevi aqui, né? Como a componente Fx é maior que a força de atrito estático máxima, podemos concluir que o bloco entrará em movimento. Assim, analisando o eixo X, segue que... Então, vamos colocar aqui. Eixo X. Certo? Nesse caso, o bloco ele vai estar acelerado, né? Como é que eu sei disso? Porque minha força resultante vai ser diferente de zero. Como é que eu sei que a força resultante vai ser diferente de zero? É só você verificar aqui, ó. 16 newtons vai ser maior do que o produto da força normal com o coeficiente de atrito cinético. A gente vai verificar isso e você vai perceber. Então, minha força resultante sendo diferente de zero, então aqui vai valer a segunda lei de Newton. Minha força resultante, ela vai ser então igual a massa vezes a aceleração, tá? E aí a gente já destacou quais são as forças que atuam no eixo X. Tá ali, ó, em verde, ó, Fx, né? Pera aí. Fx e atrito. Então, na hora que eu fazer aqui a minha soma vetorial, já vou adiantar aqui um passo, né? Vou colocar já assim, ó. Fx positivo, porque é para a direita, menos força de atrito para a esquerda, é igual a massa do bloco vezes a sua aceleração. Fx, a gente viu aqui, vale 16 newtons. Força de atrito vai ser o produto do coeficiente de atrito cinético, que agora ele está em movimento, vezes a força normal que a gente já determinou aqui, ó.
E isso vai ter que ser igual a massa que vale 4, vezes a aceleração, que é a nossa incógnita. Então vamos substituir aqui alguns valores, né? Então aqui, ó, 16 menos o coeficiente de atrito é 0,2, força normal 28, isso é igual a 4 vezes A, né? Vou continuar aqui em cima. Então 4A vai ser igual a 16, 4A é igual a 16, menos o produto de 0,2 com 28 é 5,6. Aí você vai ter que fazer a conta aqui. 16 menos 5,6, isso vai me dar 10,4. Aí 10,4 que divide 4, isso vai me dar 2,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração, né, do sistema, do bloco, para essa configuração. Tudo bem? Então, perceba agora que quando a gente incrementa o atrito, aquela análise que a gente fazia para encontrar a força normal, só que não era relevante, né, anteriormente, agora passa a ter importância, porque ela é justamente o parâmetro, né, na qual a gente se baseia para poder calcular o atrito, certo? E, além disso, você sempre vai ter que fazer essa observação, né, de que para saber se ele vai entrar em movimento ou não, né, a força que atua sobre ele tem que ser maior que a força de atrito estático máxima para garantir esse movimento. Ok?